Você que está aqui a primeira vez, sou o Dr. Juarez Torres, psicanalista clínico e líder das clínicas Londres Sun Saúde Emocional, na cidade de Santos, na cidade de Londrina, em Presidente Prudente e até o final do ano em Maringá, nossa quarta unidade. 16 mil horas de experiência para poder ajudar você e mais de 1.386 pessoas totalmente felizes, realizadas, vivendo realmente o melhor e colocando em prática tudo que tem aprendido, certo? E hoje eu vou falar sobre 3 assuntos muito importantes. Deixa eu abrir aqui meu guia aqui, certo? Vamos falar sobre competência, consciência e coerência. Isso vai ajudar demais vocês nos seus trabalhos, afazeres. Eu trabalho muito com empresas também, eu dou palestras em empresas, certo? E esses 3 itens que eu vou falar agora são itens importantíssimos e de real destaque e tremenda relevância nas pessoas que querem crescer, alcançar objetivos profissionais. Mas o que eu vou falar hoje aqui, certo? Se aplica a tudo na sua vida. Então a abordagem de hoje é uma abordagem muito ampla que vai ajudar demais cada um de vocês. E vamos começar justamente com competência, competências comportamentais, certo? Eu sou psicanalista clínico, mas eu entendo disso também, certo? Sobre análise comportamental. Mas vamos começar com essa abordagem. Então, competências comportamentais são atitudes, comportamentos, certo? Que nós temos muitas vezes, habilidades em determinado assunto, conhecimento e tudo isso agregado para podermos realizar algum trabalho, realizar algo. Então você é competente para algo. Talvez você não nasceu competente, porque a competência é um desenvolvimento. Você desenvolve competência. Alguns têm um pouco mais de habilidade e acabam tendo uma competência maior por ter uma facilidade. Mas mesmo que você não tenha habilidade, você pode desenvolver a competência com certeza. As competências comportamentais não podem ser adquiridas somente em cursos profissionalizantes, certo? Em educação tradicional, mas por um autodesenvolvimento ligado a comportamento, as atitudes que nós temos dentro do ambiente social, empresarial, relacionamentos interpessoais, lado sentimental, espiritualidade, não religião. Ter uma boa espiritualidade ajuda demais você desenvolver as competências também. Ó o Lincoln Marcos aí, meu grande amigo Lincoln, Edna Cruz também, certo? Aliás, o Lincoln tá com o canal, eu tô compartilhando, hein, Lincoln? O pessoal também pro teu canal. Fala em canal, hein, gente? Não deixe de se inscrever no meu canal, Dr. Juarez Torres Oficial, rumo aos nossos 1000 inscritos aí, e eu continuo firme e forte aí, dependendo de você. E Lincoln, me ajuda aí que você conhece tanta gente. Eu preciso acho que de menos de 200 e poucas pessoas para completar lá os 1000 seguidores. Meirinha, tá chegando o pessoal todo, ó. A Cícera, a Fabi, olha lá, o Lincoln tá por aqui. Fica aí, Lincoln, porque o que eu vou falar é bem interessante, viu? Você é bem inteligente, vai abrir muitos horizontes aí para seus sonhos e realizações, meu amigo. Bom, nós temos que entender que competência está ligada a rendimento. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, e mais do que nunca, as empresas, nesse momento que a gente está vivendo, nessa situação toda, eles vão ter uma tendência muito grande a mandar embora sem piedade. Quem não tem rendimento, quem não se comporta de acordo exatamente com o rendimento que tem que dar. Na sociedade é assim, certo? Nas empresas é desse jeito, é dessa forma. Você tem que compreender que muitas coisas que você gostaria que as pessoas tolerassem de você é mais um paternalismo que outra coisa. Aí fora o mercado ele é frio, certo? Ele quer saber o que você produz, como você produz, de que maneira você produz, e aí você vai ter um real valor. Você tem que compreender que nós temos que ser colaboradores de um autodomínio no processo de nossas competências pessoais. Nós temos que estar eternamente em desenvolvimento. Muitas vezes eu sou convidado a fazer análise de gerentes operacionais, de diretorias, de pessoas que estão em cargos de mando e de repente elas pararam, elas se anularam, elas não conseguiram entender, por exemplo, o que eu vou falar a partir de agora, que
que são as 12 competências que são mais avaliadas dentro de uma empresa, certo? Primeiro é a capacidade de liderar. E muitas vezes você quer ser líder, mas não é um bom liderado. Um bom líder, ele foi um bom liderado, certo? Você tem que entender o momento que você está vivendo, a posição que você tem e aonde você quer alcançar. Então tudo isso é um conjunto muito amplo, e dentro desse conjunto amplo você tem que entender que o segundo princípio da competência é saber trabalhar em equipe. Não adianta nada você ser uma pessoa maravilhosa como alguns atacantes que nós conhecemos do futebol brasileiro e internacional se eles não tiverem um conjunto em volta deles. Eles poderão ser grandes jogadores, mas o resultado não vai ser um resultado propício. Em tudo na vida, saber trabalhar em equipe é muito importante. O terceiro princípio muito importante é o nível da motivação. Você tem que motivar e ser motivado. Quando falamos de competência, falamos exatamente de pessoas que sabem se motivar, porque muitas vezes em volta da gente já não tem nada que motiva há muito tempo. E aí a gente tem que ficar se motivando para poder superar tudo isso e partir para o nosso quarto item, que é importantíssimo, que é o equilíbrio emocional. E quando você entende o equilíbrio emocional, certo? Você vai cada vez mais reagir da maneira certa. Muitas vezes você não é uma pessoa que explode facilmente, mas quando você explode, as pessoas em volta têm que pensar assim: tal pessoa tem o direito de estar explodindo, porque talvez aguentou tanta coisa durante tanto tempo. E aí nós vamos ao quinto princípio, que está ligado à competência, que é a criatividade. E se você não é uma pessoa criativa, não é uma pessoa inovadora, se você é uma pessoa que vive preso aos mesmos conceitos e não tem nenhum nível de transformação, mudança, você vai se tornar, no mercado de trabalho, em tudo obsoleto. Então, o Brasil tem uma dificuldade muito grande em trabalhar as experiências. Muitas vezes substitui alguém experiente com idade por alguém mais jovem. E as empresas brasileiras têm que entender o papel do equilíbrio entre jovialidade, certo, e experiência. Parece que no Brasil ainda a mentalidade nossa ocidental, sul-americana, de terceiro mundo, ainda não entendeu com a mentalidade oriental de primeiro mundo. Então nós temos que aprender exatamente isso. Então, quando você tem criatividade, o sexto item importantíssimo dentro de competência é a adaptabilidade, né? Aí o pessoal usa muito resiliência, mas vamos usar a palavra palavra difícil, adaptabilidade. Olha só, enrolou. Se adaptar, exatamente isso. E é esse nível de se adaptar que vai ser muito importante para você. Compreender que a mentalidade no mundo empresarial, no trabalho, nos trabalhos informais também, em tudo que nós estamos vivendo agora, e que não vai acabar tão cedo, gente. Nós temos que parar com essa falsa ideia de que isso vai passar rapidamente. Não. Uma vacina vai demorar mais um ano e meio, certo? Nós temos que ter padrões de conduta e nós temos que ter essa real adaptabilidade. Opa, saiu. Adaptabilidade. Opa, saiu. Que beleza, enganei você, né? É essa coisa de você compreender o momento, entender exatamente isso. Para pensar que as pessoas fumantes estão fumando 50% a mais do que fumavam antes da quarentena. Para pensar que amanhã é o Dia Mundial de Doação de Sangue e os bancos de sangue tiveram uma redução de quase 60%. Todas essas temáticas são muito importantes, porque nós vivemos o quê? Numa sociedade. Você não vive numa ilha, nenhum homem é uma ilha. Então comece a entender exatamente isso. A capacidade dessa adaptabilidade é o que vai diferenciar você exatamente nos processos que norteiam a sua vida. E isso em tudo, em tudo. Porque o que eu estou falando aqui serve para trabalho, para a vida sentimental, familiar, para dia a dia, para os estudos. Quantos estudantes eu estou atendendo totalmente desesperados? Quantos professores, eu sou professor também, graças a Deus, quantos professores, vocês da linha de frente aí, ensino fundamental, entendeu? Quantos de vocês estão aumentando o nível de depressão? Por quê? Porque foram pegos de susto,
tendo que reorganizar de uma maneira que talvez a partir de hoje hajam novos rumos dentro do sistema educacional mundial, mas que nunca vai substituir uma máquina, nunca vai substituir o talento, o carinho, o amor, a dedicação de homens e mulheres que escolheram realmente ensinar e passar adiante o seu conhecimento. Sétima coisa muito importante dentro de competência é comunicação. Não adianta você ser competente se você não sabe se comunicar, falar, dizer e também ouvir, porque comunicação está ligada a uma palavra americana chamada feedback ou retroalimentação. Comunicação não é o que eu falo, o que você entende. E se você me disser que não entendeu, eu não vou poder me expressar melhor para poder ajudar você a entender o contexto geral de todas as coisas. Então é necessário comunicação para que haja exatamente o que? Competência. A oitava coisa muito importante dentro de competência é a sua capacidade de negociação. E o que é negociação? Eu poderia falar horas sobre isso, mas vamos falar de você negociar seu tempo, negociar sua saúde, negociar os novos parâmetros da sua vida, negociar a sua posição em determinado grupo ou linha de ação. Essa capacidade de negociação, de você balancear as coisas, é muito importante dentro do universo da competência. Hoje no Minutos de Divã, com o seu psicanalista clínico, Dr. Juarez Torres, eu estou ensinando você 3 palavras importantíssimas para sucesso. E a primeira é competência. Não basta ter talento, tem que ter talento e competência. Não basta você ter inspiração apenas, você tem que ter transpiração. Então entenda isso. Antônio Eugênio, meu grande amigo, Pastor Antônio, Deus te abençoe poderosamente. Então vamos entender isso, vamos compreender e desenvolver isso. E aí todo o equilíbrio nas demais áreas da nossa vida não ficarão comprometidos, muito pelo contrário, estarão muito bem alicerçados para que possamos ter todos os resultados que nós necessitamos. A nona coisa muito importante dentro do sucesso é a chamada empatia. É a capacidade de você se colocar no lugar de outra pessoa, no lugar da sua equipe, no lugar de quem você lidera e no lugar da pessoa que está te liderando. O contexto de cobrança é muito amplo, vem de cima para baixo. Hoje os empresários passam uma pressão tremenda. Não adianta você ser inimigo do teu empregador. Essa é a coisa mais imbecil que existe. Essa é a coisa mais incoerente, você é inimigo do teu empregador. Não, existe um conjunto amplo, o empregador, o empregado. Existe todo um conjunto de pessoas de cima a baixo dentro de uma estrutura de trabalho. Então isso é burro. Você tem que entender que seu empregador está desempregado, certo? Você não tem salário no final do mês. Você fala mal da sua empresa e não consegue colocar em prática o que eu estou falando aqui. E o que você está aprendendo aqui hoje no Minutos do Divã com o Dr. Juarez Torres é o melhor do melhor dentro justamente dessa coerência que eu estou dando para você, que vai ajudar suas emoções, que vai ajudar o seu interior, que vai ajudar os seus pensamentos para que tudo venha se encaixar da melhor forma possível. Então vamos analisar o 10º item. A necessidade de competência está ligada ao quê? A um aprendizado contínuo. Você nunca para de aprender, você tem que estar em constante evolução. Senão você vai se tornar o que eu falei uns minutos atrás, extremamente obsoleto e obsoleta, ou dispensável em qualquer estrutura. Rita, Eduardo, Deus abençoe vocês poderosamente. Bem-vindos. Então vamos entender isso. Qual é o teu diferencial? Quantas vezes você foi buscar um emprego, né, e você ouviu frases do tipo assim: eu trabalho muito com RH, muito com RH de empresa. Você ouviu assim: por que nós temos que te contratar? Qual que é o seu diferencial? E às vezes você vai para uma entrevista de trabalho, você nem pesquisou a empresa que você quer trabalhar. Você não leu artigos sobre a sua empresa, você não descobriu exatamente há quanto tempo ela existe, se é uma empresa familiar, se não é, enfim, N informações. Então você acaba perdendo muitas coisas na sua vida porque você renega exatamente essa necessidade de aprendizado, que é importante. Quando você entende isso, vamos ao 11º princípio importantíssimo para que haja sucesso,
competência é justamente a ética. Você tem que ter uma ética com o todo e uma ética com você. Você tem que ter um relacionamento com todos e um relacionamento com você, com a sua mente, com o seu interior, com as suas expectativas. E tudo isso é muito importante para que realmente tudo possa se encaixar. Você pode ter uma boa ideia, mas se você não tiver exatamente ética, se você achar que os fins justificam os meios, e você é o João Maquiavel ou Maria Maquiavel, as coisas talvez deem certo por um período na sua vida, mas não darão todo o período da sua vida. Então é necessário entender o processo dentro da competência, que é a ética. E aí, o 12º princípio dentro de competência, hein? Tem muita coisa para falar hoje aqui, e o pessoal já está anotando aí, é a prudência. Nós temos que ter muita prudência para não metermos os pés pelas mãos e não identificarmos exatamente o que é fundamental, o que não é, o que é importante, o que não é, o que nós temos que definir através de um processo analítico das coisas que envolvem a nossa vida, através de um processo relacional, através de um processo experimental ou através de um processo controlador. Eu poderia dizer que quando você é extremamente analítico, você poderia ser comparado ao lobo. Quando você é extremamente relacional, você poderia ser comparado a um gato. Quando você é extremamente experimental, você poderia ser comparado a uma águia. Mas quando você é extremamente controlador, você pode ser comparado a um tubarão. 4 figuras agora eu coloquei, de repente você se adequa a cada uma delas. Tudo bem, não vai dizer que o fulano de tal é comparado a uma lesma, a uma tartaruga, né? Eu não falei nada disso. Piadinhas à parte, nós temos que entender que nossas motivações vão definir o nível de influência que nós vamos receber e o que nós vamos desenvolver. De que maneira? Então, se a gente pegar, por exemplo, essa figura do tubarão, então as pessoas que são competentes comparadas a tubarão são pessoas proativas, focadas na agilidade, na rapidez, são pessoas exatamente que têm uma habilidade tremenda de controlar equipes, certo? Então o que acontece? Está na cara que nessa primeira definição são pessoas que vão liderar grandes conglomerados, que vão entender exatamente algumas decisões, que vão ser decisões às vezes que não são tão populares. Nós temos que entender exatamente isso. Tem coisas que não devem ser paternalistas ou maternais. Não, nós temos que compreender que não existe unanimidade. Existem decisões necessárias, coerentes, pertinentes, que nós temos que ter muitas vezes. E quando nós falamos dessas pessoas que têm essa habilidade ou figura do tubarão, são justamente pessoas que vão colocar o máximo do seu potencial justamente pela posição que cada uma delas tem. Então, às vezes você está ali fazendo aquela mesma função, você não muda, certo? De repente tem um tubarãozão, né, que está comandando você, certo? Tem até só para você entender o que eu estou falando tão coerente, que tem até um programa que fala sobre isso, né? O Shark Tank, né? O tanque dos tubarões, né? Por quê? Porque ali aquelas pessoas maravilhosas, eu particularmente gosto muito do programa que passa ali na Sony, fazer aqui um merchan da Sony, certo? Sony Pictures, ali no canal da Sony, são pessoas assim altamente qualificadas. Então não adianta você ver aquelas pessoas e querer ser um igual, porque às vezes eu vejo pessoas indo naquele programa ali e as pessoas não entendem que eles estão falando com todo nível de coerência. Eles podem não ser perfeitos e absolutos, mas eles têm muito mais que 70%, 80% ou até 90% de chance de o que falarem é justamente o que você precisa fazer. E muitas vezes você não coloca em prática. Não adianta você ter toda terça, quinta e sábado um psicanalista como eu, com 16.000 horas de experiência, e você não colocar em prática para a sua vida. Bom, vamos falar então dessa outra personalidade que eu chamei do lobo. O lobo é aquela pessoa que é pontual, correto, mas às vezes é um pouco previsível. Tem competência? Sim. Tem ética, tem motivação, se adapta às mudanças, mas tem competências para melhorar ainda. Ele não é um tubarão, certo? Mas às vezes ele fica parado, meio que na camada intermediária entre o gato, que eu já vou falar agora, e o tubarão. Então veja as colocações que eu estou dando para você poder compreender essa pertinência de mudança, de galgar outros,
degraus dentro daquilo que você busca como sucesso para a sua vida. Então, esse é a personalidade do lobo, certo? Ele tem tudo para melhorar, mas ele não consegue chegar no topo, ele para em determinado momento. Em determinado momento ele não avança. Ele é muito bom no que ele faz e acaba ficando ali. Os anos vão passando e talvez ele até ache que ele sofre algum tipo de injustiça dentro da empresa ou da estrutura a qual ele está ligado. Vamos falar da personalidade do gato. Gatos são pessoas motivadas, práticas, que resolvem conflitos, são pessoas agradáveis, certo? Mas elas não se importam muito com a opinião dos outros à sua volta. Eu tenho um grande amigo meu que ele está me acompanhando agora, e ele vai dizer que a personalidade dele é do gato, entendeu? Porque ele é exatamente assim. Só queria lembrar você que acima de você ainda tem o lobo e o tubarão. Então você pode chegar muito mais, sabe, muito mais alto, mas algumas correções de rota são necessárias para que realmente esse resultado possa se desenvolver de uma maneira altamente qualificante para a sua vida e não de uma maneira destrutiva. Então você está aqui com a sua família agora e de repente poderia analisar o que cada um não está fazendo para de repente desenvolver o máximo dos seus potenciais. Não é por acaso que todos estão acompanhando exatamente a mesma consulta com o Dr. Juarez, o seu psicanalista clínico. Vamos falar um pouquinho da águia. A águia representa exatamente as pessoas intuitivas, criativas, com ampla visão de futuro, que gostam de aprimorar muitas vezes as suas técnicas e táticas, mas muitas vezes não conseguem no presente controlar a rebeldia. Então a águia tem aquele ímpeto, ela olha para cima e aí quando ela vê o tubarão, ela fala assim, não, mas o tubarão não deveria estar ali. Quem deveria estar é a águia. Só que são degraus que tem que subir. Então você é águia, legal, beleza, tem o gato, tem o lobo e tem o tubarão, certo? Então eu fiz aqui alguns comparativos para você entender que a consciência, a competência, perdão, que eu falo de consciência agora, a competência está ligada justamente a todos esses atributos que eu estou apresentando para você. Agora, para que você tenha competência, olha como hoje, por isso que eu digo, live especial de sábado. A de terça é ótima, a de quarta é ótima, mas a de sábado ela vem assim, fechando o conceito da semana. Claro, quem perde a de terça e perde de quinta, talvez fique meio perdido na de sábado. Por quê? Porque eu preparo a semana para vocês. Eu estou, desde o início dessa pandemia, focado nisso, e depois que acabar tudo isso, eu vou continuar no mesmo ritmo mesmo, porque eu sei que muitas pessoas vão começar a gravar testemunhos do quanto elas mudaram, aplicando os princípios de Minutos no Divã com o Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico. Então você tem que compreender que o mundo inteiro mudou e vai mudar mais ainda. Vamos falar de consciência? Porque não adianta ter competência se não tiver consciência. E a consciência só pode existir, certo? Se realmente nós tivermos uma análise clara da realidade que vivemos, do que somos, do que temos, aonde estamos, aonde queremos ir. Você veja que eu falei primeiro da competência para jogar uma consciência, como se a gente estivesse aqui embaixo observando um resultado que nós queremos ter. E consciência, ela é muito importante porque a consciência é o desenvolvimento da sensibilidade. É uma das coisas primeiras que nós temos que aprender e trabalhar para que a gente possa entender que muitas vezes a consciência é subjetiva, não tem nada a ver com a ética ou com a moral. É um processo pessoal de superação dos próprios pensamentos e da realidade interna de cada um e da superação dos conflitos internos, das situações que se levantam de alguma maneira. Está relacionada a consciência ao pensamento, à constante mudança, ao processamento de informações e ao estímulo dessas informações. A consciência também ela pode ser desenvolvida através de um pensamento seletivo, o interno e o externo, o interno e o externo, certo? Essas duas coisas, certo? Sendo muito bem analisadas, equacionadas, analisadas, planejadas e proativadas. Proativadas. Tudo isso é um pensamento seletivo.
a consciência é um dos maiores enigmas do ser humano, certo? Mas se nós tivéssemos que analisar, poderíamos dizer que a consciência está ligada à percepção da realidade, perceber a nuance de cada estímulo, processo interno, comportamento, forma moral, tudo isso. No geral, sem dúvida, é a consciência e os seus atos, exatamente isso, as suas reações, os momentos de introspecção, a análise introspectiva e as mudanças necessárias dentro de cada um desses atos e processos que nós temos que ter. E a partir daí, quando você tem uma consciência, uma análise muito grande e pertinente do que você faz e do que você realiza, aí você vai ter um plano para poder expressar o resultado desta consciência. Você vai desenvolver o que? Uma nova linguagem, certo? Um novo canal de comunicação, uma nova forma de se comunicar diante de tudo. Você vai desenvolver novos pensamentos, ativar sua inteligência emocional, estabelecer as diferenças necessárias para que você tenha as virtudes para poder desenvolver suas competências. Competência, consciência, daqui a pouco, coerência, daqui a pouco. Temos muita coisa ainda para falar. Então nós temos que ter essa consciência, esses valores morais, essas noções básicas de respeito, de equilíbrio, de comportamento, de interação social, de saber aonde se encaixa cada coisa dentro dessa chamada, vamos dizer, consciência primária. Os valores absolutos e estabelecidos no entorno de nós, de quem nós somos, do que somos, do porquê nós somos. Porque reagimos de determinada maneira, porque agimos de determinada maneira, porque justamente isso vai nos possibilitar superar muitas vezes o pensamento individualista, egocêntrico, que acaba atrapalhando demais o crescimento de nossas competências. Então veja que cada uma das 3 palavras que eu estou trabalhando hoje na sua vida vão ajudar demais a você poder expandir resultados. O que acontece no nosso ser interior, com certeza, vai influenciar toda a cadeia de comando da nossa vida. De todas as maneiras e formas possíveis, seremos influenciados, porque nós temos que ser pessoas que estão aprendendo alguma coisa com a vida, com o sofrimento, com a dor, com a perda e com tantas outras situações que acabam nos atrapalhando em nossas competências. Então, competência, consciência, e agora vamos ao terceiro C, que é a coerência. Porque não adianta nada você falar assim, eu quero mudar, e você não muda. Eu não tenho tempo. Arruma tempo. Então pare de arrumar desculpas. Pare de arrumar desculpas. Pare de culpar a humanidade, porque você prioriza coisas erradas. É muito mimimi para pouco resultado. Então muda isso. Reconstrói, transforma, alicerça de uma outra maneira, porque agora eu entro no âmbito da coerência, certo? A coerência é o discurso, é o raciocínio, é a sequência de informações, é um sentido, é uma radiação lógica, é uma coerência. Claro que existem alguns aspectos que para você representa a maior coerência possível, e a vida vai ensinar que tem que ser de uma outra forma, que tem que ser de uma outra maneira. Então eu quero dizer para você que uma pessoa coerente, ela tem atitudes que estão unidas em harmonia com o seu discurso e vice-versa. Atitudes, discurso, atitudes. Então você vai ser coerente com você mesmo, coerente com o seu objetivo, coerente com os seus investimentos, coerente com a sua reorganização da sua vida, dos destinos da sua vida, certo? Coerência financeira, coerência de desafios, coerência de uma série de coisas. E assim você vai respeitar o dia a dia, respeitar mais as pessoas, considerar exatamente tudo dentro da sua vida. Você vai ter uma conexão. Uma pessoa coerente, ela tem conexão com pessoas, fatos, relacionamentos, desafios, trabalho, dia a dia, na rua, dirigindo, certo? Respeitando o pedestre.
nos relacionamentos, não analisando pessoas por cor, religião, nível social. Você vai ser coerente. Você vai ser uma pessoa coerente, é uma pessoa coesa. Ela tem uma unidade, ela não é dispersiva, ela não é fragmentada. Não. Uma pessoa coerente é uma pessoa que tem lógica. Ela tem experimentos, ela tem experiência. Certo? Uma pessoa coerente é uma pessoa racional. Mas não racional a ponto de virar fria, indiferente, mas racional no aspecto analítico da racionalidade. Olha só. Uma pessoa coerente é uma pessoa que é razoável, que é pertinente, ela é flexível no momento que tem que ser flexível, ela vai lutar contra os contraditórios da vida. E quando a pessoa é coerente, ela vai falar, ela vai fazer em conformidade com seus propósitos, valores e objetivos. Propósitos, valores e objetivos. Muitas vezes a pessoa coerente, ela não vai agradar todo mundo, mas pelo menos ela vai agradar a si mesma. Porque talvez durante tanto tempo, o aspecto dispersivo, do sofrimento, da dor, da angústia, da prática que fizeram com você ou fizeram comigo, não sei a história de cada um, certo? De alguma maneira isso feriu e atrapalhou demais essa coerência e a demonstração real de cada situação no seu dia a dia. Então vamos entender que a coerência precisa alimentar a consciência para realizar as competências. Exatamente isso. Não adianta ter uma consciência para ser coerente, para ser competente. Não. Siga esse caminho que você vai entender exatamente como a maioria está entendendo o que deve ser feito e da maneira que deve ser feito. Então essa coerência de atitude, essa coerência de flexibilidade, as situações do cotidiano, certo? A pandemia que vem, a próxima situação que pode vir, talvez até pior do que essa, não sei, sem ser alarmista, mas é esse assunto para outro tipo de live, certo? O que realizamos, as declarações que tínhamos há 5, 10, 15, 20 anos atrás, não sei a sua idade, certo? A coerência intelectual baseada na fundamentação exatamente do que você aprende ou se coloca à disposição para aprender, as estratégias, muitas vezes, as impossibilidades que neutralizam o seu nível de credibilidade. Eu poderia colocar credibilidade também, uma quarta palavra, mas está tudo meio que embutido de alguma maneira. Todo nível de coerência vai atrair confiança, e dentro de uma empresa, uma pessoa coerente, uma pessoa consciente, uma pessoa competente, ela vai ser quase que indispensável. Pode ter certeza disso. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e não serás atingido. Vai precisar 11.000 ser mandado embora para lá embaixo de mandar embora você. Por quê? Porque você atrai confiança, porque você se tornou um exemplo exatamente disso, um posicionamento disso, transmitindo coisas boas, superando as imagens ruins, certo? Superando os arquétipos, certo? Que são as marcas que você tem muitas vezes, que impregnam as coisas negativas, os planos irreais, as precipitações, as ações desnecessárias e as consequências alarmantes dentro de tudo isso. Quando você começa a entender isso, dentro do processo da coerência, você vai evitar os desvios que muitas vezes vão impactar os grandes aspectos importantes da sua vida. Você vai liberar exatamente um nível de ação primordial dentro da sua carreira profissional, dentro dos seus relacionamentos sentimentais, familiares, e aí sim você vai ter respeito, você vai ter responsabilidade, você vai ter coerência, você vai despertar confiança, você vai superar as barreiras. E aí você vai desenvolver características muito importantes para que realmente você tenha seus objetivos, seus valores e seus sentimentos plenamente equacionados para que você alcance exatamente o que você quer. E todo esse desenvolvimento, ele é importante. Porque o que eu estou falando aqui hoje, escuta o que eu estou dizendo para você. Chegar bem pertinho aqui do meu microfone. Tudo que eu estou falando para você vai determinar o seu sucesso ou fracasso. Exatamente isso.
E depois não adianta reclamar que ninguém avisou, ninguém ajudou, ninguém ensinou isso. Não, estou ensinando para você. Estou mostrando para você exatamente isso. Todo esse desenvolvimento, tratamento que eu estou fazendo toda terça, quinta e sábado é para preparar você para vivenciar exatamente o sucesso. Então hoje no Minutos no Divã nós trabalhamos exatamente competência, consciência e coerência. Então, antes de eu finalizar, eu queria dizer assim, não seja atraído por conceitos aos quais eu estou te apresentando e de alguma maneira, a grande maioria, eu sei que muitos fizeram uma grande análise aqui, deu uma parada aqui já faz um tempo dos comentários pessoal, mas eu sei que vocês estão aí, que talvez você nunca parou para pensar, ou nunca teve ninguém assim para poder falar, é desse jeito, é dessa forma que as coisas acontecem, é desta maneira que tudo se realiza. Então hoje aqui no Minutos no Divã é a grande oportunidade de você processar tudo isso na sua mente, de você desenvolver tudo isso no seu interior, para que realmente você alcance todos os resultados, e todos eles altamente pertinentes à sua vida. Exatamente isso. Eu acredito em você. Por isso eu estou aqui investindo o meu conhecimento para trabalhar o seu interior. Não importa a sua idade, não importa a situação financeira que você tem, o que importa é um princípio de mudança. Minutos no Divã é a orientação que falta para juntar com o conjunto de informações que você tem e você poder alcançar o sucesso e a realização. E como já é de costume, né? Eu não posso esquecer que eu sou pastor também, certo? Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida, porque amanhã, 7h30, nós temos nosso culto online. Mas eu gostaria muito de abençoar você nesta hora. Então feche seu olho e eu quero que realmente todos esses princípios, eles entrem no seu interior. Eles entrem no seu coração. Nesta hora, não existe sonho impossível. E não existe posição que você esteja que não dê para alterar. Senhor Jesus, Deus de poder e Deus de graça, eu quero abençoar cada vida neste momento, que aprendeu 3 princípios importantíssimos, que vão definir a vida profissional de muitos, que vão definir verdadeiramente os sonhos e realizações de muitos. Por isso eu quero te pedir, nesta hora, que o Senhor possa abençoar a todos nós, fazendo fluir nossas competências, através de talentos que nos foram dados, fazendo com que cada um de nós tenha consciência, para que nossas competências não sejam prejudicadas, e que possamos ter a coerência necessária em cada atitude que temos e fazemos, que verdadeiramente tudo isso possa se unir para que possamos alcançar nossos objetivos. É exatamente o que eu te peço nesta hora, na autoridade que há no teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida poderosamente. Amanhã, 8 horas da noite, nós temos nosso culto online. Isso, 7h30, em ponto nós estamos aqui. Certo? Coloque em prática o que você aprendeu hoje. Compartilhe com a sua rede social, se você não compartilhou ainda.